coisa que é pôr o telefone com o relógio, porque eu já sei que depois o Bento começa a ficar nervoso, começa ali a agitar a perna. O Paulo Bento, não é? Começa ali a agitar, então, não é o alarme, é o cronómetro, repor, iniciar. Bem, fica já aqui, entretanto também não gosto de coisas nos bolsos, isto de viagem com muita coisa, minha carteira, não tenho muito dinheiro, fiz voto de pobreza, portanto esqueçam lá isso. Já agora, isto começou de música e tal, bem, entretanto deram-me aqui, de facto, a camisola, e eu acho que faz sentido outra coisa que é, quando nós entramos numa realidade, acho que é fundamental, de algum modo, vestir a camisola dessa realidade. E pronto, quando me tornei jesuíta, pois nós não temos hábito religioso, mas acabamos por ter hábito interno. A espiritualidade muitas vezes tem algo externo, mas também tem algo interno. Então pronto, já viste a camisola do Cascais Summit, já fico aqui um ano tipo Slim Fit, já começa a animar, mas pronto, por aqui, imagem de marca, que costumam dizer os meus alunos. Para mim está a ser uma experiência muito bonita estar aqui agora diante de vocês, porque eu estive num colégio durante os últimos 4 anos, entretanto mudei de missão, estou num centro de espiritualidade, na Casa da Torre, e estive num colégio durante, como disse, durante 4 anos, a trabalhar com, enfim, fui professor do 5º ao 12º ano, por isso agora estar aqui diante de vocês é assim recordar também todos os meus alunos, porque no fundo ouvia a Teresa a comentar uma coisa que me parece fundamental, que é a importância da relação. E nós somos relação, quer queiramos, quer não. E é por aí que eu começo a partir também deste título, Deus como Tu. E hoje em dia, falar de Deus, curiosamente, está a ser, num espaço de pouco tempo. Já sou jesuíta há 16 anos, padre há 5 e meio, e houve uma altura que falar de Deus havia muita reação, ainda há. Havia muita reação, ou então tipo é seca, ou que isso já não faz sentido, no mundo da ciência, por aí fora. E curiosamente, hoje em dia, apercebo-me disso se calhar mais ou menos desde há 2 anos, também pelas redes sociais, também daí nos conhecemos, o Bento e eu, a minha participação no Facebook, no Insta, por aí fora, há muita gente que vai fazendo perguntas, tendo curiosidade. Entretanto, também lancei 2 livros, um deles chama-se precisamente Deus como Tu, que foi o primeiro, e o outro, que recentemente, o Rezar a Vida. E isso levou-me a algumas entrevistas na televisão, em alguns programas com alguma audiência, sobretudo daytime, e fui entrevistado também pelo Rui Maria Pedro e Ana Martins no Era que Faltava na Comercial, e desde aí tem sido uma explosão mesmo de mails, perguntas, de idades muito variadas, de pessoas com idades muito variadas, a querer falar, ainda não é sobre Deus, mas precisamente sobre a espiritualidade. Sentem-se inquietas, muitas dizem, eu não acredito em Deus. Está bem, ok. E isso dá-me bastante a pensar, por isso também faz sentido a pergunta, a espiritualidade hoje. O que é isto? E de facto, eu dizia muito aos meus alunos, o Papa Francisco usou essa frase, ele plagiou-me, portanto tenho a dizer, porque era uma coisa que eu dizia aos meus alunos desde há alguns anos, que ele começava as aulas a dizer, no início do ano letivo, vocês, olha, lamento desiludir, mas vocês não são o futuro da humanidade. Esta coisa jovem, jovem, o futuro da humanidade, jovem, agarra a oportunidade, porque és o futuro, jovem. Tretas. Não é nada disso, não é nada disso. Porque há uma coisa que nós devíamos começar a perceber, que é, há 2 realidades que nós não podemos mudar. Uma de todo, que é o passado. A do futuro é que podemos ajustar, mas só mediante o hoje, o aqui e o agora. Reparem, aquilo que está a acontecer hoje para todos nós, que não são só vocês que estão a assistir, acho que também todos nós estamos a assistir. Se calhar há uns que podem ficar tipo naquela mega cega, porque tipo, que porra de manhã que eu estou aqui a passar. Outros podem dizer, espera aí, olha, mas ficou-me aquilo, aquela conferência, aquela palavra, aquilo que foi dito, aquilo que ficou. Portanto, este presente que está a acontecer, ou que pode ser numa sala de aula, ou pode ser numa conversa, ou pode ser num beijo dado durante um namoro, ou pode ser num abraço, ou pode ser no corte que levou, ou na relação que acabou por telemóvel,
esse presente pode influenciar bastante o futuro. Por isso, nós, não só vocês, com a vossa idade, mas todos nós, somos o presente da humanidade. E mediante aquilo que nós decidimos, vivemos, fazemos, vai influenciar inevitavelmente o futuro. E o interessante é isto, não só o meu futuro individual, como um futuro coletivo, comunitário, de todos. Parem, se a Teresa não tivesse, ela, na sua individualidade, pensar na questão do desenho, depois não iria influenciar uma comunidade. Para mim, o que é interessante pensar é que a espiritualidade não é uma coisa tipo, meio etérea, zen, Não, a espiritualidade é encarnada, daí o Deus como tu. Bem, obviamente, como padre, acredito em Jesus Cristo, Deus que assumiu o corpo, assumiu carne, assumiu matéria. Isso começa logo desde o início do livro do Gênesis, porque uma das coisas que eu mais tenho mesmo pena hoje, com os meus estudos, as minhas reflexões, é que a religião, seja a disciplina, seja a realidade de religião, é vista de uma forma extremamente moralista. Desculpem, mas eu quero ver. Tu avisas-me, por favor. Está bem? É visto de uma forma extremamente moralista. O bem, o mal, isto é bom, isto não sei o quê, na adolescência, o namoro, a relação sexual, o bem e o mal. E onde é que fica a existência? Onde é que fica o sentido da existência de cada um de nós, das nossas decisões, de quem é que eu sou? E logo o livro do Gênesis é curioso, quando ele é visto não de uma forma moralista, mas de uma forma existencial, quando Deus cria o ser humano naquela criação de 7 dias, e os 7 aquilo é tudo muito simbólico. E perde-se nisto. Não tem nada a ver com ciência, com dinossauros, mas dos milhões de anos. Não. É algo simbólico. 7 dias significa o número da plenitude. E porquê é o 6º dia? Porque porquê é que o ser humano é criado ao 6º dia? Porque antes prepara. A primeira coisa que ele diz é, faça-se a luz. E a luz é a nossa capacidade de ver, a nossa clarividência, a nossa capacidade de abrir horizontes e não ficar fechado na escuridão. Esse é que é muitas vezes o desafio. Então Deus, o que é a primeira coisa que cria? A luz. Mas há uma coisinha antes, que diz, no princípio, a terra era informe e vazia. No princípio. Aquele princípio não é lá. É um princípio agora. E quantas vezes a nossa terra, o nosso coração, aquilo que somos, nós também somos moldados da terra, diz-nos o texto no segundo relato da criação. Que Deus moldeia. Isto foi uma escultura porque eu dizia, molda. Não. Deus moldeia. Porque molda vem de molde. Moldear é peça única. Então Deus cria o ser humano, ou seja, cria-nos a cada um de nós de uma forma única e especial. Isto não é só uma coisa bonita, é a certeza daquilo que nos pode ajudar, de facto, a abrir os horizontes e saber que cada um de nós, na nossa qualidade, no nosso dom e no nosso talento, pode fazer muito para que este futuro, de facto, seja melhor. Ou então, pode ficar perdido e não querer pôr esse talento a render e esse futuro não vai acontecer porque eu fechei. Então, este moldear da terra que nós somos, que cada um de nós é, pode ser uma porta aberta para uma grande transformação. E parece-me que a espiritualidade, entendida a partir do corpo e da corporeidade, só fazer um pequeno parênteses, não sou bailarino não profissional, trabalhei a dança e o meu mestrado foi mesmo juntar a teologia e a dança, isto afinal, de vez em quando, é preciso fazer assim uns ângulos de movimento para dar dinamismo. E quando eu comecei a dançar e a rezar também, comecei a pensar, curioso, quer dizer, Paulo, o nosso modo de viver a espiritualidade é uma coisa tão na cabeça, tão intelectual, não devia ser uma seita de moralismo constante. A Diana, a minha professora de dança em Paris, eu fiz uma parte da formação em Paris, uma vez disse, és padre, já vais ser padre, não é? Eu ainda era diácono, ia ser, agora não me lembro bem, mas era para dizer, sim, sou. Depois vamos trabalhar a sedução e o sexo. E eu, meu Deus. Então o que é que foi? No fundo foi trabalhar uma dimensão, no fundo, só de desbloquear o movimento sensual da anca, por exemplo. E uma das coisas que ajudou, de facto, foi começar a desbloquear realidades a partir do movimento do corpo, a partir do movimento da nossa dimensão corporal. E uma das coisas que me ajudou, ainda mais estava a estudar, portanto, mestrado, intelecto, estava fora,
Havia muito também sobre a amizade, descobrir a afetividade, descobrir, enfim, não estava a descobrir já quase com 40 anos, entenda-se, mas o que é isto também está fora, no fundo podíamos dizer o coração, o psicológico também, com a direção espiritual, que nós também fazemos, a ouvir, a já começar a ouvir também, como jesuíta, diácono, padre, enfim, já há muita gente a partilhar. Então, de repente, comecei a perceber, porquê é que nós vemos o ser humano como partes e não como dimensões? Agora é parte do corpo. Agora é parte da mente. Agora é a parte racional e outra emocional. Quando damos conta, e agora a parte religiosa e espiritual, agora estou a rezar. Não. Agora estou a ser todas as partes sempre. E que não são partes. Prefiro chamar dimensões. Porque partes é como se nós fôssemos peças de puzzle a ficar encaixadas e Deus não nos cria como partes, cria-nos como dimensões. Todas elas estão de uma forma muito profunda, muito interrelacionadas. Um Deus como tu, no fundo, quando tens Jesus que come e é acusado de comerrão e beberrão, ou seja, gostava de comezainas, o que é que estava ali a acontecer? Ele não estava só a comer e a beber, estava-se a relacionar. Estava a escutar, provavelmente, as dores, as emocionais de muita gente. Por isso é que começa a mandar aquelas reflexões e quando nós começamos a ver os textos e os discursos deles, são, de facto, até, podemos dizer, muito físicos. Quando em Mateus 25 ele nos fala do juízo final, ele não está a falar de moralidades, de coisas bem ou mal feitas. Está a dizer: deste de comer a quem tem fome, deste de beber a quem tem sede, vestiste os nus, acolheste o peregrino, visitaste quem estava doente. É curioso, é tudo tão físico, mas ao mesmo tempo tão relacional. E parece-me que uma das coisas que nos pode desafiar a nível da espiritualidade hoje é como é que nós nos podemos ver enquanto seres humanos numa totalidade. Hoje temos muito cuidado com a alimentação, ainda bem. Mas esse cuidado com a alimentação deve nos ajudar a sermos não obcecados com a alimentação, mas para um equilíbrio. Equilíbrio. Deixa-me vos propor um exercício muito simples e básico. Posso ter aqui alguém voluntário que venha cá em cima, por favor? Todos ao mesmo tempo? Não, está bem? Bom, ok. Boa. Obrigado. Como é que te chamas? Rita. Olá, Rita. Olha, Rita, diz-me uma coisa. Como é que se anda? Ok, ótimo. Mas explica-me como é que andas. O que é que te leva a andar? O meu cérebro pensa, estão a ver, só que o meu cérebro, portanto, esta coisa que está aqui à parte em cima da mesa, decide por mim. O meu cérebro, ou eu penso. Estão a ver as subtilezas da linguagem que muitas vezes nos marcam a diferença? Muito bem. Então, sim senhora, pensa-se. E então, e o que é que acontece a seguir? Eu ando. Ok. Vamos ver. Então, vamos ver. Fisicamente e biologicamente, cá estamos nós, assim, não é? Pernas aqui ao nível das ancas, que é onde elas devem estar, onde estão ajustadas. Se eu tiver, ponho os dois pés bem assentos no chão e penso andar e canto andar. Não, espera aí. Pensa andar, tens que ter os pés bem assentos no chão. Agora tenta andar. Se reparares, não é? Se tiveres os dois pés bem assentos no chão, bem assentos, mesmo que tu penses andar, não dá. Pois, não é? Então o que é que tem que acontecer? Primeiro, faz lá um equilíbriozinho para soltares esta perna. A primeira coisa é o equilíbrio que tem que acontecer. Se nós não nos equilibrarmos numa perna para soltá-la, ela fica presa. Então, sim senhor, nós podemos ter
eu sei que isto é quase básico e ridículo, mas estão a ver, nós não pensamos nesta importância que o nosso organismo, enquanto na dimensão corporal tem, para nos ajudar a perceber que precisamos de equilíbrio na realidade e nas coisas. Tá? Está solta? Então, o que é que acontece? Vem o joelho para cima e e lá vamos. Estás a ser um bocado pateta, não é impressão minha. Vamos agora continuar no exercício. Se nós agora vamos andar normalmente e repara o que é que acontece. Qual é a outra coisa que acontece? Agora pensa na totalidade, na dimensão corporal. Exatamente, o nosso corpo está todo a mexer. Portanto, lá estamos lá a ver. O nosso corpo, esta realidade que está aqui fora e eu que estou aqui, está todo a mexer. Não, eu estou todo a mexer. Mas o que é que acontece? Reparares, o braço. Mas todos sabem que eu não tenho tempo. É mais isso. Senão estávamos aqui um bocadinho mais de tempo a explorar. Parem, até quando andamos, temos um equilíbrio. Não é? Não dá, não funciona. Até para andar, há um equilíbrio a acontecer. Pode andar. Portanto, o braço oposto faz ligação com a perna oposta. Para quê? Para nos ajudar a manter o equilíbrio. Obrigado, Rita. Então dizia eu, a propósito disto, o que é que pode significar o equilíbrio? Mas quando os meus alunos, na altura dos exames, muito preocupados, Padre Paulo, reze por nós, reze agora para um exame e tal, e eu perguntava-lhes, têm comido bem? Têm dormido bem? É que não me adianta nada rezar muito se vocês não estão a fazer a vossa parte. Obviamente já sabemos do estudo, etc. Mas um estudo equilibrado. Têm comido bem, têm dormido bem. É que a espiritualidade, volto ao mesmo nos dias de hoje, parte de um equilíbrio. O ser humano tem que viver na sua integralidade. Muitas vezes este exemplo. Nós podemos aguentar mais ou menos, um mês sem comer. Mais ou menos, uma semana a 10 dias sem beber. Obviamente, depois tem que ver com muitas condições. Mas se nós ficarmos mais ou menos 3, 4 dias sem dormir, também morremos como se não tivéssemos comido ou bebido. E, infelizmente, o que acontece nos dias de hoje é, primeiro, está-se a dormir cada vez menos. Esta história do telemóvel, a ver se ainda houve aquele like, a mensagem, etc., a acontecer, vai levando até... Está-se a dormir cada vez menos, está-se a descansar cada vez menos. Mas, obviamente, chega-se a uma altura de concentração e não há concentração. E não só não há essa concentração a esse nível, porque se descansa cada vez menos, porque muitas vezes o descanso cada vez menos está ligado com uma dimensão relacional. Porque estão as preocupações, estão os acontecimentos, porque pouco se fala às vezes em casa. Há dificuldade também nisso, porque não há tempo. Então deixa-me voltar ao livro dos Gênesis e deixe Deus como tu. Às tantas se cria o ser humano tal, e não sei o quê, e depois, lá vem a serpente com a famosa maçã, o pecado, o pecado com o fruto proibido e tal, que as pessoas relacionam logo com a sexualidade, o sexo, esqueçam lá isso. Tem que ver com uma pressa. E uma pressa de uma ansiedade de querer os objetivos acabados já. E parece que foi uma coisa escrita há mais de 5.000 anos, que tem uma atualidade, então hoje, mais do que nunca. E na vossa idade, a espiritualidade, o tal silêncio que é exigido muitas vezes, um parar, um serenar, um tranquilizar, porque muitas vezes a quantidade de ruídos interiores que nós temos precisam ser exteriorizados para que eu possa dar espaço ao que realmente é importante. E quando hoje estão a surgir imensas meditações, estão a surgir imenso o yoga, está a surgir imenso, para quê? Para acalmar, ótimo, espetacular. Quando, há coisa de 2.000 anos, os padres do deserto, no início do cristianismo, já estavam a propor algo muito mais profundo ao nível das meditações, diríamos, naturais, depois humanas e divinas. As naturais fala, por exemplo, da meditação da montanha. A meditação da montanha, ter consciência deste peso de quem sou, do aqui e no agora. Ninguém tira o nosso lugar. Ninguém pode estar onde eu estou. Lamento. Ninguém. É impossível.
Então, se nós tivéssemos consciência do lugar onde nós estamos e que o nosso lugar é importante e único, então já saímos da meditação da montanha para não ficar estanque, para dar consciência daquilo que se chama a meditação da flor. A flor é, simplesmente, não está, a única coisa que faz é embelezar. Sim, cada uma das nossas vidas podemos tomar consciência o que faz é embelezar. Mas está bem, se fico só aqui na flor, na beleza, então esqueço uma dimensão da profundidade. Então proponho a seguir a chamada meditação do oceano. A meditação do oceano é o quê? Quando, à medida que eu vou tendo consciência da profundidade de quem é que eu sou, se calhar na superfície pode estar a haver um turbilhão, como acontece no oceano, mas na profundidade está a haver a maior calma e tranquilidade. Então, se calhar está na altura de passarmos para a meditação do pássaro. E a meditação do pássaro o que diz? Já estou de tal maneira leve a tomar consciência que mesmo no turbilhão eu sou profundo, que até posso voar. Onde faz sentido fazer o voo? E onde é que faz sentido fazer o voo? Então aqui entramos na meditação já mais humana. Tivemos as meditações naturais e a meditação mais humana, que é a chamada de Abraão. E onde é que faz sentido fazer o voo? Na relação. Abraão é o pai das religiões, podemos dizer, e religião significa religar também. Religar ou reler. Há duas possibilidades. Mas o que é religar? É vivermos nessa relação uns com os outros. A quantidade de vocês que estão agora a falar, a partilhar alguma coisinha uns com os outros, estão a partilhar relação. Então está a acontecer algo. E nós não conseguimos viver sem essa profundidade da relação. Porque é que muita gente também vai, enfim, procurando e, claro, quando temos esta projeção. Porque muitas vezes, muitas pessoas acabam por partilhar a profunda solidão em que vivem. Isto é um dos grandes problemas da sociedade de hoje. Estamos hiperconectados, temos não sei quantos amigos, seguidores, etc., mas acabamos por estar na solidão. Então, ao passar estas meditações, a meditação de Abraão, o que é que nos convida? A tomar consciência da relação, mas não uma relação qualquer, uma relação de hospitalidade, de acolhimento. Deixar que cada pessoa que entre na minha vida possa promover aquilo que seja um verdadeiro diálogo e não dois monólogos a acontecer. E quando acontece um diálogo na nossa vida, um verdadeiro diálogo, ambas as pessoas saem transformadas. E devia haver cada vez mais diálogos nos dias de hoje. Profundos diálogos. Eu, está bem, sim senhor, eu estou sentado a fazer acompanhamento ou numa confissão, a pessoa, à partida, estou ali a escutar, está a falar, mas não, eu estou de coração aberto, porque muito do que a pessoa me está a dizer, a seguir vai para a minha reflexão. Não tem que ver, o pecado que é maior ou menor, vamos estar isso para canto, não tem nada a ver com isso, tem que ver com a existência. Para nos levar, então, à última meditação, que no fundo é chamada a meditação de Cristo. E a meditação de Cristo que nos convida é a perceber que nós também somos participantes da divindade. Nós também somos divinos. Não somos endeusados, como quem diz, I'm the one. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a noção de que aquilo que eu faço nas minhas decisões, aquilo que eu faço da minúscula à extraordinária, tem efeitos coletivos. Então tocamos aqui num Deus que é como tu. Então tocamos aqui numa divindade da qual eu faço parte, como mediante aquilo que eu vivo, que me transformo, que me deixo guiar, então isso vai ter efeitos. Claro que esperamos sempre que sejam efeitos positivos e nunca negativos. E hoje estamos num mundo que nos está a pedir isso. Onde é que eu tenho visto isto? Sempre faço formações, apetecia-me fazer aqui, obviamente não teríamos tempo, mas sempre faço formações. A única coisa que de momento me interessa nas apresentações iniciais é duas coisas. O nome e pelo menos uma qualidade. É rara a vez que não há reações. Qualidade? Não sei nenhuma. Qualidade? Eu digo pelo menos uma, achando eu que a pessoa poderia dizer umas 20, mas não. E depois, claro, mudo a pergunta e digo, se eu perguntasse os defeitos era muito mais fácil. Claro, os defeitos, muito mais fácil. Apetecia-me dizer um palavrão, não vou dizer porque não é pedagógico. Estamos massacrados por uma visão do defeito, da falha, do erro. Mas eu acredito em Deus, que me dá dons, dá graças, dá talentos, dá-me qualidades. E se nós começássemos, não é que de repente, agora vou deixar os defeitos. Não, vou ver a sombra a partir da luz. E a qualidade, o dom e o talento é o que me desafia, eventualmente, a melhorar coisas que tenho a melhorar. Não ao contrário. O problema é como nós estamos numa sociedade dos defeitos,
que vem tendência natural, em contextos religiosos, não religiosos, por aí fora, muitas vezes olha mais depressa para o defeito, para a falha, acabamos por estar numa sociedade de competição. Porque quando nós passarmos cada vez mais para uma sociedade espiritualmente rica de dons e de talentos e de qualidades, o que é que vamos passar? À colaboração. Esse é que é o desafio. Quando eu começo a partir de ver a graça, o talento, bem, eu tenho esta capacidade, enfim, de comunicar, de escutar. Mas não tenho jeitinho nenhum, por exemplo, para contabilidade. Por exemplo. Mas há outra pessoa que tem esse talento. Olha, vamos fazer equipa, parceiros. O que é? Vamos fazer equipa, vamos colaborar, vamos fazer corpo. Então saímos do corpo individual para o corpo coletivo, para o corpo comunitário. Isso é que me parece ser o desafio da espiritualidade nos dias de hoje. É que cada um de nós se possa encontrar, tomar consciência da noção de quem é, do aqui e do agora, para depois pôr esse ato a render. Muitas vezes este exemplo. De facto, se eu quero olhar para os limites, é verdade, o meu braço é limitado. Sorry, é este tamanho. Posso ter duas atitudes de gente. Pois, o meu braço, pois, é deste tamanho. Pois, o tamanho. Ou então posso perceber, sim, é limitado, mas a quantidade de movimentos que eu posso fazer com ele... Mas que ainda assim... Outro braço, outro braço, outro braço, outro braço. Forma uma comunidade que pode, de facto, acolher e pôr render os seus talentos. Para isso, eu acho que é uma coisa que é fundamental. Já vislumbrei há pouco. Só estou a repetir uma outra coisa também para quem chegou um bocadinho depois, e por respeito também a eles e a elas. Hoje é importante também fazer esta inclusão. Não estou a brincar. Estou a ser muito sério. Que se chama silêncio. Há pouco dizia, não é? Da importância de fazermos silêncio, e hoje há muita dificuldade, muita mesmo. Quem chega à casa e, ao chegar a casa, acontece, ainda bem, ótimo. E não acende eventualmente a televisão da sala, do quarto ou da cozinha, mas já é dizer da casa de banho, porque hoje em dia batemos o telemóvel, não é? Portanto, e pessoas dizem, é só para ter aquele aconchego de fundo, parece que... É quase como que esta necessidade da quantidade de informação que nós recebemos. Nós recebemos uma quantidade de informação hoje em dia assustadora. Direta e indireta. Assustadora. Quando eu faço assim, mesmo que eu não me detenha, estou a receber e de repente estou a ver o videozinho super amoroso, fofinho, querido, como a seguir um mais agressivo que me leva a pôr não sei o quê, como a seguir a mim indiferente, como a seguir uma coisa que me deixa pensar, um espaço de tempo muito curto. O que impede de digerir. E a digestão precisa de tempo, precisa de silêncio. O que é que acontece ao 7º dia da criação? Deus descansa. E não um descanso de fazer uma soneca. Aquele descanso significa contempla a realidade criada. E o silêncio, nos dias de hoje, dentro do que significa espiritualidade, ajuda-nos a contemplar a realidade criada. E a primeira realidade criada é cada um de nós. Eu quase podia fazer uma outra vez meditação diante do espelho, olhar-me, ver-me, como é que me sinto, como é que me julgo, como é que me aceito, como é que me amo. Como é que me amo? E o silêncio permite isso. Ou então permite perceber que de facto há qualquer coisa que está desajustada e então, naturalmente, pedir ajuda. Isto partilhar com vocês. Eu fiz quero acompanhar pessoas e acompanho, e durante 6 anos decidi, com riscos, porque isto também na vida religiosa tem muito que se diga, decidi que fiz psicoterapia. E foi uma ajuda muito grande a libertar exatamente a quantidade de ruídos que levamos dentro, que eu levava dentro. Para encontrar, há uma tranquilidade e uma paz que nos possa ajudar, de repente, ao encontrar o amor ao próprio, o amor ao próximo. Em resumo, hoje é o aqui e o agora que nos pode ajudar a modificar. Não é um carpe diem isolado que faz o que te apetece, não tem nada a ver com isso. É um tomar consciência do aqui e do agora que está a acontecer
e pode ser potencial de transformação. Por um lado, sim senhor, eu posso olhar o passado, aquilo que eu não posso mudar, mas posso mudar o modo como olho para o passado. E mediante as decisões que tomo hoje, olho para o futuro, por dizer mesmo com esperança. Mas a partir de quem? De quem é que eu sou nas muitas dimensões? Biológica, psicológica, racional, relacional, espiritual. E dentro da espiritualidade, tomar esta consciência na totalidade, que preciso de um silêncio para contemplar a beleza de quem cada um de nós é. E quando isso acontece, a partir dos dons e a partir dos talentos partilhados, formamos um corpo maior, uma comunidade. E uma comunidade que, não tenho dúvidas, transforma o mundo. E vocês são chamados a isso. Obrigado.